A ira dos deuses na antiguidade e os sacrifícios humanos. Na antiguidade, sociedades como a Suméria, Babilônica, Assíria, Hitita e Egípcia mantinham a crença de que os deuses podiam ficar irados e irritados. A ira divina era frequentemente associada a eventos desfavoráveis, a saber, guerras, fomes, doenças, pestes e desastres naturais. Para essas comunidades primitivas, tudo era explicado a partir de intervenções divinas ou demoníacas. À época, elas não tinham conhecimento de vírus, bactérias e outros patógenos, então a única forma de compreenderem essas enfermidades e outros distúrbios de seu meio, era fazer com que os deuses fossem seus agentes causadores. O desconhecimento, a ignorância que fazia com que pensassem assim. Essas crenças primitivas fundamentadas no desconhecimento dessas populações podem ser corroboradas por meio de evidências substanciais fornecidas pela arqueologia. Inscrições, textos e artefatos encontrados em sítios históricos dessas civilizações constituem meios de provas da maneira em que elas interpretavam a realidade em sua volta. São frequentes referências à ira divina e às medidas necessárias para apaziguar os deuses. Em registros assírios e babilônicos, há diversas descrições de rituais e oferendas realizadas para apaziguar a ira das divindades e garantir em contrapartida sua proteção e favor. Quando essas comunidades primitivas imaginavam que seus deuses encontravam-se irados, costumavam oferecer sacrifícios e holocaustos como forma de apaziguar sua cólera e restaurar assim o equilíbrio entre seus deuses e elas. Esses rituais eram vistos como essenciais para manter a harmonia e evitar consequências desastrosas para a comunidade. A estela de mesa é um outro importante achado arqueológico que evidencia e lança luz para compreendermos o modo de pensar de muitos povos do passado, sobretudo daqueles da região do Levante. Essa estela registra que o deus moabita Camós teria ficado irado com os habitantes de Moabe, seu povo. O padrão de comportamento da comunidade moabita, conforme descrito pela estela de mesa, é o mesmo que aquele encontrado nas narrativas bíblicas do Antigo Testamento. Na narrativa hebraica, Jeová, o Deus dos antigos israelitas, do mesmo modo que o Deus moabita Camós, é descrito como um ser que pode ficar irado diante da desobediência de seu povo, Israel. Em várias passagens e em diferentes livros bíblicos são descritos episódios nos quais a ira de Jeová é inflamada pelas transgressões dos israelitas do mesmo modo que Camós irou-se com os moabitas. Mas os filhos de Israel cometeram uma transgressão no tocante ao anátema, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou do anátema. Então, a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Josué 7 verso 1. Porque não obedeceste à voz do Senhor, e não cumpriste o furor da sua ira contra Amaleque, por isso o Senhor te fez isto hoje. 1 Samuel 28 verso 18. Pelo que o Senhor se indignou muito contra Israel, e os tirou da sua presença, não ficou mais nenhuma tribo, senão a tribo de Judá. 2 Reis 17. Verso 18. Agora, pois, deixa-me estar irado contra eles, e consumir-lhes-ei, e de te farei uma grande nação. Êxodo 32 verso 10. Lembra-te, não te esqueças de como provocaste a ira do Senhor teu Deus no deserto, desde o dia em que saíste da terra do Egito, até que entrastes nesta terra, sempre fostes rebeldes contra o Senhor. Deuteronômio 9 versos 7 a 8. Deus é juiz justo, e Deus se ira todos os dias. Salmos 7 verso 11. Deus zeloso e vingador é o Senhor é vingador e temível na sua ira. Naum 1 verso 2. Conforme os textos, o Deus hebreu constantemente encontrava-se irado. Para aplacar a ira de Jeová e buscar seu perdão, os hebreus eram instruídos a realizar sacrifícios e rituais específicos, como a oferta de animais sem mancha ou defeito como holocaustos, derramamento de sangue e incenso. Esses atos eram vistos como formas de reconciliação e restauração da relação entre o povo e seu Deus. E edificou ali Davi ao Senhor um altar, e ofereceu holocaustos, e ofertas pacíficas. Assim o Senhor se aplacou para com a terra e cessou aquele castigo de sobre Israel. 2 Samuel 24 verso 25. A passagem acima relata que Jeová deixou de trazer chuvas para a terra de Israel porque estava irado com os atos de Saul para com os gibeonitas. Ele só trouxe a chuva depois que Davi teria sacrificado alguns da família de Saul.
A morte dos familiares de Saul aplacou a ira de Jeová, ele ficou satisfeito com aquelas mortes. E fez-lhe oração, e Deus se aplacou para com ele, e ouviu a sua súplica, e tornou a trazê-lo a Jerusalém, ao seu reino. Então conheceu Manassés que o Senhor era Deus. 2 Crônicas 33 verso 13. O retorno do rei Manassés de Judá foi interpretado pelo escritor judeu como intervenção da parte de Jeová. Enterraram os ossos de Saul, e de Jonatas seu filho na terra de Benjamim, em Zela, na sepultura de seu pai Quis, e fizeram tudo o que o rei ordenara, e depois disto Deus se aplacou com a terra. 2 Samuel 21 verso 14. Como podemos perceber, os textos são muito claros em dizer que tudo que afetava os israelitas, em geral negativamente, era visto como sinal de que Jeová estava irado ou furioso e que precisava ser aplacado. Assim, tanto nas sociedades antigas do Oriente Próximo quanto na judaica, a ideia de que os deuses podiam ficar irados e sua necessidade por sacrifícios eram conceitos que permeavam suas mentes. Essas crenças primitivas eram uma constante na vida espiritual e religiosa dessas comunidades. Narrativas em que deuses se iravam marcavam um padrão característico de textos repletos de misticismo, superstições e mitologias. As narrativas bíblicas apenas refletem o pensar de um povo. Pensar esse que não era nada diferente do pensar de outros povos. A única diferença do Deus de Israel em relação aos demais deuses era seu pertencimento a essa comunidade.